Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Vamos estudar nesse vídeo, vamos analisar um exercício de concurso de raciocínio lógico, envolvendo raciocínio lógico. É um exercício bastante legal, muito legal, e ele caiu na Fundação Carlos Chagas. Ele é um exercício, vamos dizer assim, bastante simples, né? Não tem que fazer cálculo, nada disso, mas apenas usar um pouco as nossas lembranças, né, de como a gente faz um exercício envolvendo raciocínio lógico através do conectivo sim, então. Então, basicamente, a gente vai ver a tabela da verdade e como usar esse tipo de conectivo. Tudo bem? Então, é um exercício muito interessante, espero que vocês gostem. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Como eu falei, nós vamos realizar agora, vamos fazer um exercício de concurso. Na verdade, ele caiu na Fundação Carlos Chagas e o tema é raciocínio lógico. Tá? Na verdade, esse tipo de exercício, esse tipo de tema, tem sido muito pedido, os alunos têm pedido, e até professores, no sentido de, pô, faz um exercício sobre raciocínio lógico, é muito interessante. E, na verdade, nós vamos ver o conectivo lógico então, que é representado por uma flechinha para a direita. Então, vamos lá? Bom, FCC, Fundação Carlos Chagas, raciocínio lógico. Como você pode ver, não tem que fazer nenhum cálculo matemático aqui, mas é apenas você tem que entender como é que funciona a tabela da verdade para o conectivo então. Vou apresentá-la para vocês. Essa tabela da verdade diz o seguinte, como você pode ver na coluna da direita, VFVV, né, para o conectivo então, significa que as afirmações em toda a sua plenitude só serão falsas se a primeira afirmação for verdadeira e a segunda for falsa. Então, seria interessante a gente analisar o que é uma proposição, né, nesse sentido de ser verdadeira ou falsa. Então, por exemplo, se eu falo, se eu vestir branco, eu vou ao cinema? Se eu vestir branco, eu tenho que ir ao cinema. Porque se eu vestir branco e não for ao cinema, eu estou fazendo uma coisa do tipo VF. Eu falei que ia vestir branco, mas não fui no cinema. Então, a frase inteira... Então, quando a gente tenta resolver um exercício de raciocínio lógico, a gente tem que olhar a última coluna. Ela tem que ser verdadeira. E é interessante notar que no conectivo então, a proposição ela só vai ser falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Você pode ter outras combinações, como a gente sabe. Eu posso vestir branco e ir ao cinema. Então, aí, a afirmação vai ser o quê? Vai ser verdadeira. Se eu falar que eu vesti branco, mas não fui ao cinema, e aí a afirmação vai ser falsa. Tá? Então, se eu vestir branco, irei ao cinema. Então, eu vesti branco, verdade. E fui ao cinema, verdade. Então, a afirmação inteira é verdadeira. Vamos à segunda linha. Eu vesti branco, se eu vestir branco, eu vou ao cinema. Essa é a frase correta. Se eu vestir branco, mas não fui ao cinema, a afirmação é falsa. Ou seja, aquilo que eu falei que eu vou fazer na proposição Q, eu tenho que fazer. Na proposição P, eu posso fazer ou não. Aí você fala assim, eu não vesti branco e fui ao cinema. Eu posso fazer isso? Não vestir branco e ir ao cinema? Posso. Né? Só se eu vestir branco e não for ao cinema é que dá galho, tá certo? Então, pode acontecer, inclusive, as duas coisas. Você fala, pô, mas você não foi no cinema. Eu falo assim, sim, eu não vesti branco. Então, se eu não vestir branco e nem for ao cinema, também a frase inteira é verdadeira. Então, você fala, mas eu vou ter que fazer sempre essa conexão com vestido branco e ir ao cinema? Não, você pode fazer com outros. Eu estou fazendo para você ter uma ideia de como que você tem uma proposição P e uma proposição Q. Outra coisa, né, que você tem que analisar em raciocínio lógico, nem sempre essa proposição P que a gente assume como verdadeira é algo que possa ter uma realidade dentro da nossa natureza. Tá? Por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que uma vaca não voa, um leão não chora. Mas eu posso assumir que vaca voar e leão chorar é uma afirmação verdadeira.
tá? Se as vacas voam e os leões choram, então isso não entenda isso como algo, não, vaca não voa, então isso está errado. Não, não é assim que isso funciona a lógica, tá? Você tem que ver o que o exercício está falando, né? Se você falar, eu acho que o Bruno não é inocente, eu acho que ele é culpado. Não é assim que funciona. Você tem que olhar as proposições direitinho, tá? Então, o que nós vimos assim de uma maneira bem rápida, né? Que a tabela da verdade que está aqui, ela tem os conectivos de P para P e Q, verdadeiro ou falso. Aliás, o conectivo é o C, então, e as afirmações podem ser verdadeiras ou falsas. Então, é muito interessante a gente analisar que, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, a frase inteira é falsa. E a gente tem que buscar situações em que a frase inteira é verdadeira. E você sabe que tem 3 possibilidades aí da frase inteira ser verdadeira, você pode trabalhar com isso, tá certo? Então vamos lá, se você olhar, ler assim numa primeira leitura e achar que o problema está complicado, na verdade o problema não é complicado, tá certo? Desde que você trabalhe com a tabela da verdade e entenda que André é culpado, por exemplo, se André é culpado, é uma proposição P. Tá? Aí você vai colocar V ou F e ver o que dá. Tá certo? É lógico que a gente vai usar alguma técnica no sentido de que eu tenho uma experiência, né? Então a gente já vai evitar erros tal, né? Então vamos lá. Se André é culpado, então Bruno é inocente. Se André é inocente, então Bruno é culpado. Se André é culpado, Léo é inocente. Olha, introduziu uma outra pessoa aí, né? O Léo. Se André é inocente, então Léo é culpado. Se Bruno é inocente, então Léo é culpado. Logo, André, Bruno e Léo são, respectivamente, nessa ordem, né? Você tem que olhar, André é tal, Bruno é tal e Léo é tal. Certo? Então, nesta ordem, quais das opções vão ser a correta? Tá certo? Então, eu espero que vocês gostem desse exercício, ele é muito interessante, aparentemente meio complicadinho, né? Mas não é não. Vamos lá, então? Eu vou fazer um resumo, vou tirar aquelas respostas, tal, vou deixar só a pergunta, mas a gente sabe que a gente tem que depois responder a sequência André, Bruno, Léo, se é culpado, cada um deles se é culpado ou inocente, tá? Bom, como a gente não sabe quem é inocente, quem é culpado, então como é que a gente vai fazer? Né? A gente sabe que a gente não pode ter VF, né? Então o que a gente pode fazer? A gente vai assumir, né, não a sequência VF, a gente pode assumir uma outra sequência. Então nós vimos que nós temos 3 possibilidades. Eu vou começar dizendo inicialmente que André, se estiver errado, eu volto, né? Eu posso fazer isso. Então eu vou começar que André, vou chamar a tabela da verdade, e vou começar que André é culpado, é uma sentença verdadeira. Realmente André é culpado, tá? Se tiver errado, depois eu posso voltar e dizer que ele é inocente, ou seja, André é culpado, é falso, certo? Então vou começar com essas 2 possibilidades. VV. Aí você fala, pô, professor, por que você não começou com VF? Eu falo assim, porque eu não posso fazer isso, tá? VF, a afirmação inteira vai ficar errada. Portanto, se eu chamar que André é culpado, verdadeiro, e Bruno é inocente, eu estou usando a primeira linha da tabela da verdade, portanto, isso é uma afirmação verdadeira ou falsa? É uma afirmação na sua íntegra, totalmente verdadeira, tá certo? Eu posso falar VV. Agora, eu tenho que manter essa estrutura, né? Então, se André é culpado, ela é verdade, no segundo item, eu tenho que dizer André é inocente é falso, porque eu estou assumindo que André é culpado, tá certo? Então, vamos lá. Se André é culpado é verdade, André é inocente é falso. E também, da mesma maneira, se o Bruno é inocente é verdade, né? Uma verdade, uma sentença verdadeira. Então, a minha proposição que Bruno é culpado fica falsa. Agora, gente, FF resulta em quê? Quando a gente olha lá na tabela da verdade, na última linha, FF é uma sentença verdadeira. Não tá, até aí não deu galho nenhum. Então, eu posso continuar aí, tá certo? Em algum momento vai dar galho, mas não vou antecipar aqui a resposta. Se André é culpado, bom, eu já tenho o que o André é, né? Eu chutei inicialmente que ele é culpado. É uma sentença verdadeira. Então, no lugar de André culpado, eu coloco que ela é verdadeira. Certo? Agora, Léo, eu não sei nada sobre o Léo. Ele está chegando pela primeira vez aí
no exercício, né? Então, o que eu vou fazer? Léo é inocente. Eu posso dizer que, por exemplo, Léo é inocente. Vou chamar que Léo é inocente é falso. Eu não posso fazer isso, tá? Então, aí é que entra a nossa experiência, né? Nós temos que dizer que Léo é inocente é o quê? É verdade para que a tabela da verdade continue nos informando que a sentença 3 ela é verdadeira na toda a sua íntegra, tá? A sentença 3 ela é verdadeira. Agora, a gente quer que a 4 e a 5 seja verdadeira, e aí o problema acabou. Mas nem tudo na vida é tão simples assim, né? Mas vamos lá. Se André é inocente, cadê o André? Lá na primeira linha eu falei que André é culpado, é verdade. Então André é inocente é falso, né? Agora, eu já sei que essa sentença, qualquer resultado que der, né, com falso, na proposição P, o resultado vai dar verdadeiro, né? Mas aí não teria que esquentar minha cabeça. Mas tudo bem. Vamos lá. Em cima está escrito que Léo inocente é verdadeiro. Então, na frase 4, eu vou dizer que Léo é culpado é o quê? Se em cima eu falei que Léo é inocente é verdadeiro, eu tenho que necessariamente dizer Léo é culpado é uma proposição falsa. Mas isso não dá galho nenhum, porque FF resulta em V. Beleza? Estão acompanhando daí? Tranquilidade total, né? Mamão com açúcar. Então, agora nós vamos ver a última frase. Ai, meu Deus do céu. Bom, o Bruno. Onde está o Bruno? Bruno, lá em cima, na primeira linha. Na primeira linha fala Bruno é inocente, é verdade. Então, Bruno é inocente. Bruno é inocente, é verdade. Mas o que acontece com Léo é culpado? Léo é culpado, vamos ver onde está Léo é culpado. Na proposição 4, né? Diz que Léo é culpado é uma proposição falsa. Ih, gente, olha o que aconteceu. Essa proposição 5 não é, portanto, verdadeira. Porque se Bruno é inocente, então Léo é culpado. Dá um conjunto de proposições do tipo VF. A proposição primeira, P, é verdade. A proposição segunda, Q, é falsa. Toda proposição, portanto, ela é falsa. Então, a primeira linha lá que a gente começou vai ter que ser mudada. Tá? Eu não vou colocar mais VV. Porém, eu não vou colocar também VF, porque aí eu já começo errado, já logo na primeira linha estragou tudo, já não é essa sequência. Então, eu já escolhi VV, não deu, eu vou para o outro slide, em que eu vou começar com FF, tá? E ainda teria uma outra opção de... Eu já fiz VV, vou fazer agora FF, poderia fazer FV, tá? Mas eu vou começar com FF, já para ir logo, tá certo? Um pouquinho mais rápido. Então, vamos lá. Mas eu vou fazer todas as possibilidades, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, nós vimos que não foi possível, né, acertar o exercício todo da íntegra com VV. Nós vamos tentar agora uma outra dupla, né? Nós vamos tentar agora nós vamos chamar a tabela da verdade e vamos escolher uma outra dupla. VV não deu. VF eu não posso colocar, tá certo? Então, eu posso colocar ou FF ou FV. Eu vou escolher FF, tá? Depois eu explico por quê. Porque, na verdade, eu quero acertar logo esse exercício. Então, vamos lá. FF. Então, André é culpado. Eu vou chamar de F e Bruno é inocente também de F, tá certo? Depois, se, obviamente, é tudo errado em alguma linha aí, né, resultar em falso, aí eu troco pela última possibilidade, que seria o FV. Tá certo? Eu vou fazer isso no outro slide, tá certo? No outro slide eu vou testar o FV, que é a última possibilidade. O VV a gente já testou, vamos testar agora o FF, tá? Então, André é culpado e Bruno é inocente. Embaixo eu tenho que inverter os dois, né? Porque ele fala André é inocente e Bruno é culpado. Eu tenho que trocar os dois Fs por 2 Vs, tá certo? Então eu já sei que a primeira linha, o item 1 deu verdadeiro, porque é FF. Agora vamos trocar os dois, né? André é culpado é falso, então André é inocente é verdadeiro. Bruno é inocente é uma proposição falsa, então Bruno é culpado é verdadeiro. Portanto, a linha inteira 2 ela é verdade. Agora vamos para 3. André é culpado é uma proposição falsa, porque eu escolhi que seja falsa. Tá? Agora, o Léo é inocente. O Léo é inocente, eu posso colocar verdadeiro ou falso. Só que aí tem que entrar a nossa experiência, gente. Dá uma olhada na linha de baixo, tá certo? Será que eu posso colocar à vontade
a princípio sim, mas dá uma olhada na linha de baixo. Ele fala André é inocente. Quando eu falo André é inocente, em cima, na linha 3, eu falei André é culpado, e agora eu estou mudando para inocente, eu tenho que chamar André inocente de V. Mas o V não pode estar acompanhado à direita dele de F. Então, Léo é culpado não pode ser F, tem que ser V. Se Léo é culpado tem que ser V, em cima tem que ser F. Por isso que eu vou colocar já aqui, porque eu tenho que dar uma lidinha aqui já, né? Macaco velho, olhando a linha de baixo, eu vou supor. Mas se você não fizesse isso, tanto você não sabe sobre o Léo. Ele está aparecendo agora pela primeira vez. Então você tem que falar assim, olha, vou chutar F, vou chutar V, tanto faz. Só que se der errado, você tem que voltar ali, naquele ponto que foi onde você teve dois caminhos a seguir. Um caminho deu errado, você volta e vai pelo outro caminho, tá certo? São só duas possibilidades, ou é verdadeiro ou é falso. Eu estou chutando falso, porque eu sei que com ela dá verdade. E nós vamos ver na linha 4 que está mostrando isso que eu estou falando, tá certo? Portanto, André é culpado é falso, e Léo é inocente é falso, a sentença inteira ela é verdadeira. Agora vamos para o item 4. Se André é inocente, eu falei em cima que André é culpado é falso, André é inocente é verdadeiro. Por isso que eu não posso ter um VF, porque eu estou trabalhando com a tabela da verdade do C, então não pode ser VF. Então aqui tem que ser V. E é V, né? Porque se Léo é inocente é falso, Léo é culpado é verdadeiro. E aí eu fico todo feliz, porque VV dá V. Verdade, verdade dá verdade. Muito bem. Agora, se a última linha der certo, significa que eu fiz todo o exercício certo, escolhi todas as opções de proposições corretas. Tá? Se Bruno é inocente. Então, Bruno é inocente, onde está escrito em algum lugar que Bruno é inocente? Na primeira, no item 1. Dá uma olhada lá no item 1. Se André é culpado, Bruno é inocente, eu coloquei que é falsa. Então, onde aparecer Bruno é inocente, eu tenho que colocar F. E eu vou colocar agora. Coloquei F. Bom, eu já sei que acertei o exercício, porque independente do Léo ser culpado ou não, F vezes F com a proposição P qualquer já vai resultar na sentença inteira, a sentença inteira verdade, tá certo? Que não foi o que aconteceu no slide anterior, a última sentença deu falsa, apareceu um VF, tá certo? Então vamos lá, Léo é culpado é o quê? Léo é culpado é V. Então, FV, pela minha tabela da verdade, a terceira linha da tabela da verdade, diz que FV dá V. Portanto, esta sequência André, Bruno e Léo, eu vou tirar analisando esse slide, que eu vou passar para um outro slide, né, que eu vou fazer a última possibilidade, né, que seria o FV, que não vai dar certo, mas esse já bateu, né? Então, depois eu volto neste slide, onde está escrito André, Bruno e Léo, sequência correta, e vou... nós vamos descobrir quem é culpado ou inocente. André, Bruno e Léo, nesta sequência. Bom, pessoal, como eu falei, a gente vai fazer agora uma outra possibilidade, que é a última, né? A gente já acertou o exercício, mas vamos ver quem escolheu esse outro caminho, né? Vou chamar a tabela da verdade. Quem escolheu o outro caminho seria a outra possibilidade, FV. Você poderia, antes do slide anterior, ter escolhido essa, não teria problema nenhum. Você ia logo descobrir que isso não pode, tá certo? Então, o slide anterior, que a gente fez tudo certinho, bateu tudo V, todas as 5 afirmações ficaram em sua íntegra verdadeiras, tá? Então, vamos analisar agora. A gente começou com o quê? Com VV, né? Não deu certo. Aí a gente fez FF. Aí deu certo. Agora a gente pode fazer a terceira, que é FV. Não podemos nem começar com VF, porque já dá errado logo de cara. Então, FV, será que vai dar certo também? Vamos ver. André é culpado, Bruno é inocente. Então, eu tenho uma afirmação falsa, seguida de depois uma verdadeira. Isto, em toda a sua íntegra, ela é uma afirmação verdadeira. Vou colocar V aqui. Agora, André é culpado. O que acontece se eu escrever André é inocente? Eu tenho uma sentença verdadeira, porque André é culpado é falso. Agora, ali eu tenho que trocar também, né? Bruno é inocente e Bruno é culpado, né? Se Bruno é inocente e é verdade e realmente é inocente,
Bruno é culpado, é falso. Mas olha aí, gente, o que aconteceu. De imediato, logo na linha 2, você já vai descobrir que muda de opinião, porque isso está errado, né? Muda de opinião quando eu falo lá na primeira, lá nas opções de P e Q que você vai escolher. Tá certo? Então, VF resulta em quê? Em falso. Então, esta sequência FV para a primeira linha, para primeiro item, né, para a primeira afirmação, está errada, tá certo? Não pode ser essa sequência. É aquela que a gente viu, FF. Então, se a sequência é essa, né, nós podemos avaliar, né, quem é inocente, tá certo? O André é inocente. É uma frase que no item 2 ela é verdadeira. Em todos os lugares aí onde está escrito André é inocente, você vai ver a letra V. Está dizendo que André é inocente é uma verdade. Tá certo? Quando você olhar o Bruno, Bruno é culpado. Bruno é culpado, onde está escrito Bruno é culpado, está escrito também que é verdade. Tá certo? Então, André é inocente, Bruno é culpado. E o Léo? O que se fala do Léo? Léo é culpado, né? Na frase, onde fala isso? Na frase 4, Léo é culpado. Então, é a frase verdadeira. Então, o que ocorre nisso tudo? André é inocente, Bruno é culpado e Léo é culpado. Portanto, a resposta correta é o item B. Esse tipo de exercício foi muito pedido, eu acabei fazendo. E como você pode observar, se você olhar a pergunta lá, né, você fala, nossa, mas que exercício complicado. E você vê que não é, desde que você tenha a tabela da verdade, ele não é tão complicado assim. Bom, eu espero você no próximo vídeo e vamos ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Um abraço a todos e até mais. Vou pedir para você fazer um resumo desse vídeo, procurar anotar direitinho os pontos que julgar importantes. Um abraço a todos e até mais.